Abra a vossa Bíblia, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6. Aleluia, Deus. Assim diz a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E ele tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Poder se assentar. Senhor Deus e Pai, te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Deus, fala conosco, Senhor, através da tua poderosa palavra, que não venha a palavra de mim mesmo, mas que teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, me conduza pela revelação da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Irmãos, quando nós olhamos o livro do profeta Isaías, vem falando o livro do profeta messiânico, a qual o profeta Isaías, ele vem ser conhecido como profeta messiânico, porque Isaías ele profetizou acerca de Jesus. E quando nós olhamos o livro do profeta Isaías, segundo alguns estudiosos, vem falando que o livro de Isaías é a mini Bíblia, a qual vem falando sobre os seus 66 capítulos. Isaías, ele profetizou no reino do sul. Aproximadamente, irmãos, Isaías é um dos profetas a qual mais tempo profetizou. Isaías profetizou 50 anos. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Isaías, no capítulo 1, Deus levanta esse homem para exortar o povo de Judá. Nós olhamos no capítulo 1 que o Senhor traz uma exortação ao povo, vem falando o povo, que vem falando que o povo é igual um boi, que conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então o Senhor levanta o profeta Isaías para trazer uma palavra de confronto, para que o povo novamente pudesse voltar ao arrependimento. Mas quando nós olhamos do capítulo 1 ao versículo 5, Deus vem ali através do profeta, trazendo uma palavra de arrependimento, trazendo uma palavra de futuras promessas para o povo, para que o povo novamente pudesse voltar a Deus. E no capítulo 6,
nós olhamos que Isaías está vivendo um momento difícil agora, desde na sua vida, na sua trajetória, porque desde o momento do capítulo 1, capítulo 5, o profeta vem profetizando ao povo de Judá, mas no capítulo 6, a Bíblia Sagrada vem falando que nesse versículo, nesse capítulo, vem marcando o momento ao qual o Senhor faz uma chamada para Isaías. Mas quando nós olhamos, vem começando o versículo primeiro, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então quando nós olhamos, Isaías está profetizando, mas no capítulo 6, Isaías está vivendo um momento a qual o povo de Judá está vivendo um momento difícil, que o rei Uzias, ele morrera. E quando nós olhamos 2 Crônica, no capítulo 26, vem falando da história do rei Uzias, e nós vemos que o rei Uzias fizera aquilo que agradou ao Senhor, mas como que o rei Uzias, por ele ter feito algo de muita valia, muita importância, ele cresceu de sobremodo, que ele ficou muito conhecido, mas quando ele deixou a soberba entrar no seu coração, o que o rei Uzias fez? Ele entrou no templo do Senhor para oferecer incenso. Os sacerdotes pararam ele dentro do templo e falou para o rei que ele não poderia oferecer incenso, porque essa era a função dos sacerdotes. Então o rei, naquele momento, ele fica enfurecido com a atitude dos sacerdotes. Mas no momento que ele se levanta contra o sacerdote, a Bíblia Sagrada fala que aparece uma lepra na sua testa. O rei Uzias, irmãos, por causa da sua soberba, aparece a lepra e ele morre por causa dessa lepra. Mas no momento que o rei Uzias ele morre, agora imagina a tristeza do povo de Judá. O rei morre, e quando morre o rei, começa a acontecer uma grande tragédia, porque morrendo o rei, o povo fica preocupado, porque pode se levantar os inimigos para atacar o reino. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que quando Salomão morreu, se levantou seu filho para reinar no seu lugar, Jeroboão, e quando Jeroboão ele reina, ele se levanta, ele vai pedir instruções para ali os anciões, e ele não ouve a instrução dos anciões, e ele começa a pedir instrução para os seus amigos, para os jovens, e o jovem fala para ele não seguir o mesmo caminho do seu pai Salomão, e quando ele ouve, o jovem ouve uma grande tragédia. O que acontece? Houve as divisões do reino. Reino do sul, que é Judá, e reino do norte, que é Israel. E neste momento que quando ele ouve, depois da morte do rei, vem seu sucessor, então acontece isso, que o povo começou a temer essa grande tragédia de que houve até mesmo no tempo de Jorão, que teve essa grande divisão. Mas no momento que o rei Uzias morre, a Bíblia Sagrada vem falando que Isaías se levanta e vai para o templo. E no momento que Isaías está no templo orando, buscando ao Senhor, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento de deserto, e porque muitas vezes nós passamos pelo deserto, quantas pessoas passam pelo deserto, e as pessoas costumam dizer que deserto é lugar que vem trazer derrota para a nossa vida. Deserto é lugar que muitas vezes vem fazer nós pararmos, mas não, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que deserto é lugar que Deus prepara para nós passarmos, para nós crescermos no deserto.
Quando nós olhamos Lucas capítulo 1 e os últimos versículos, vem falando, e o menino crescia, se robustecia no espírito, e ele estava no deserto. Jesus, ele menino, ele crescia ali na graça, no conhecimento, no espírito, e ele estava aqui passando o deserto. Significa que deserto significa que no deserto nós vamos crescer também. No deserto é um lugar para que o Senhor nos leva para nós nos prepararmos, para nos amadurecermos, porque quando Deus tem a promessa na minha e na tua vida, é necessário que Ele nos leva para o deserto. Em Lucas no capítulo 4, vem falando, e Jesus cheio do Espírito Santo, Ele foi conduzido para o deserto. Jesus cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então é necessário que eu e você, nós passamos pelo deserto. Deserto é uma escola de Deus para mim, para você, para que nós cada vez mais se aproximamos dele. Marcos capítulo 1 vem falando, e João Batista estava no deserto pregando a mensagem de arrependimento, e ele vestia pelos de camelo, e um cinto de couro estava sobre os seus lombos, e ele comia gafanhoto e mel silvestre. Irmão, eu sei o deserto que você está passando, eu não sei o deserto que você está vivendo, mas continue ali, adorando e acreditando que Deus colocou você naquele lugar, porque Ele tem um propósito. Ainda que venham os gafanhotos, pegue todos esses gafanhotos e come com mel silvestre. Porque o deserto não é um ponto final na nossa história. O deserto não é o ponto final na tua história, na tua chamada. O deserto é uma escola de Deus. O profeta Isaías vem falando, no ano que morreu o rei Uzias, no ano de angústia, no ano de luta, no ano de dificuldade, eu vi o Senhor. Neste deserto, neste momento de angústia, neste momento de vale, neste momento de prova, pode ter certeza que Deus irá se manifestar para você. Talvez você fale, eu estou no deserto, estou sozinho, estou abandonado. Não se preocupa, no deserto você vai contemplar a glória do Senhor. Camanda subinaias. Porque quando nós passamos no deserto, nós se sentimos vazios. Porque quando falamos de deserto, falamos de lugar árido, lugar sem vida, lugar de sequidão, lugar sem esperança, lugar de morte, lugar de dificuldade. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos um Deus que Ele se manifesta no deserto, para provar para você que você não está sozinho. Agora imagina comigo o profeta Isaías no templo orando ao Senhor, e ele clamando, e ele buscando, e ele olha para o lado direito e não vê nada, ele olha para o lado esquerdo e não vê nada, mas no momento que ele eleva os seus olhos para o alto, é neste momento que ele vê os céus abertos. Quero trazer uma palavra para você. No momento que você estiver olhando para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou você olhando para trás, olhando a dificuldade, você só vai ver problema, você vai ver só prova, vai ver só luta, só fracasso, só derrota. Mas no momento que você levantar os teus olhos para o alto, você vai ver os céus abertos. Você vai ver o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Por isso o salmista vem falando, eleva os teus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Talvez desde o começo do ano você só está olhando para os problemas, você só está olhando para as dificuldades, você só está olhando para as perseguições. Deus está falando, olhe para o alto, que você vai ver o Senhor, e você vai ver o Senhor. Quer
quer ver o céu aberto, olha o Senhor. Olhe para o alto e você verá o Senhor. Estevão estava passando pelo momento do vale da sombra da morte. Estevão estava ali ajoelhado, as pessoas com pedras nas mãos para apedrejá-lo. Estevão, mas o que Estevão fez? Ele murmurou, não murmurou, irmão. Estevão, ele eleva seus olhos para o alto e ele vê o Senhor Jesus Cristo. Eis que vejo os céus abertos. Estevão fala, o segredo é, irmão, nós não olharmos para o problema, mas eleva os nossos olhos para o alto. E quando nós olhamos para o alto, nós estamos dizendo, no momento do deserto, no momento das lutas, no momento da angústia, eu sei de onde vem o meu socorro. Olha o profeta Isaías. Eu vi o Senhor assentado no sublime trono, e o séquito encheu o templo. Olha a visão magnífica que o Isaías teve, pastor André. Isaías vê Deus sentado no trono, e as orlas das suas vestes descia sobre os umbrais da porta, descia sobre a coluna do templo. E quando Isaías vê tudo aquilo, ele fala: ai de mim que eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. A primeira coisa que eu quero trazer, porque quando nós temos um encontro com Deus, gera em nós um reconhecimento de quem realmente somos. Porque Isaías, antes de ter que encontro com Deus, nós olhamos no capítulo 5, ele profetizava: ai de ti, apontava o dedo. Mas no momento que ele olha a grandeza, a santidade de Deus, ele reconhece o homem pecador e falho que habita nele. Ele fala: ai de mim que estou perecendo, que eu sou um homem que tem os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor dos exércitos. Porque quando nós deparamos com a santidade de Deus, isso nos confronta, pastor André. Porque tem momentos na nossa vida que nós precisamos ter este encontro com o Senhor. Porque quando nós temos encontro com Deus de uma maneira verdadeira, nós somos confrontados. Nós somos ali confrontados com a santidade, e nós olhamos para nós mesmos e vemos como nós somos pecadores, como nós somos falhos, como nós somos errantes diante da presença do Senhor, e que nós precisamos cada dia após dia da graça e da misericórdia de Deus. Isaías, irmãos, antes dele ver o Senhor sentado, antes dele ver a santidade de Deus, ele começava só a apontar o erro do povo. Mas quando ele olhou e viu a majestade de Deus, ele viu verdadeiramente: eu sou um homem de puros lábios. Eu sou um homem que preciso da misericórdia. Eu sou um homem que preciso ter um encontro novamente com Deus. E quando Isaías tem um encontro com Deus, gera o reconhecimento nele de quem ele realmente é. Podemos pregar muitas vezes sem ter um encontro verdadeiro com Deus? Podemos, irmãos. Quantas pessoas pregam, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Deus? Quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, quando o Senhor, as pessoas apresentam: Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no seu nome, eu curei as pessoas no teu nome. Você fala: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Pessoas que não têm um encontro verdadeiro com Deus,
pessoas que pregavam, faziam a obra, mas precisava desse reconhecimento de quem ele realmente é, que ele não é nada, ele não pode nada, e a única coisa que ele é um homem pecador, e fale que precisa da graça, precisa da misericórdia do Senhor. É isso nós somos. Quando o profeta olha e fala assim: ai de mim que eu estou perecendo, ele olha como que dentro dele existe um homem que precisa de uma transformação. E quando ele olha, ele reconhece isso. A Bíblia Sagrada vai falando que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificados os teus pecados. Quando nós olhamos Isaías capítulo 53, verso 4, vem falando: e sobre ele levou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, sobre as nossas dores. E através do ato de Cristo na cruz é que nos sarou, é que nos curou. E quando o profeta vem falando que o anjo trouxe com a tenaz, uma brasa, e tocou nos seus lábios, ele foi purificado ali das suas iniquidades, dos seus pecados. Porque muitas vezes nós pensamos que a transformação ela é exterior, mas a transformação na vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela é de dentro para fora. A brasa, quando entra na boca do profeta, ela traz uma transformação de dentro para fora, e fala ali: purificado foi os teus pecados, e foi ali a tua iniquidade foi tirada. O que é iniquidade? É o que? Deus estava sarando o profeta dos seus pecados sentimental, e quando fala tirado foi os seus pecados, Deus estava curando o profeta dos seus pecados físico. E nós precisamos, irmãos, ser sarados. Precisamos ser sarados das nossas iniquidades, desses pecados sentimentais que muitas vezes nos afasta da presença de Deus. Nós precisamos ser sarados desses pecados que nos afasta da graça e da misericórdia do Senhor. E Deus falando para o profeta: hoje são perdoados os teus pecados, hoje você está sendo sarado. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas Deus está falando: eu quero sarar a tua alma, porque quando nós estamos distante de Deus, nós estamos doentes espiritualmente. Porque muitas vezes nós vemos para o culto e nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Porque quantas vezes nós vemos para o culto, nós vemos os irmãos sentir a presença, glorificar, e nós não sentimos, porque nós estamos doentes espiritualmente. Mas Jesus Cristo, Ele levou sobre si essa iniquidade, esse pecado, e Ele trouxe um remédio para curar minha alma e tua alma. Deus está falando nessa noite: você pode respirar hoje tranquilo, você pode se sentir livre, porque eu estou trazendo um refrigério para a tua alma nessa noite. Estou trazendo refrigério para o teu coração. Porque quando nós estamos enfermos, nós se sentimos debilitados. Quando nós estamos enfermos, nós se sentimos fracos. Quando nós estamos enfermos, nós se sentimos sem força para caminhar, para continuar. Nós se sentimos tão debilitados que nós não temos forças para se alimentar. Essa enfermidade nos deixa tão debilitados que nós não temos força para saciar a nossa fome. Como que foi esse ano para você? Como foi que você chegou nesta noite?
Mas o Senhor fala nessa noite: eu estou trazendo um refrigério para a tua alma. Porque um encontro com Deus é capaz de nos transformar. O profeta profetizava, mas ele precisava de algo da parte de ele, precisava de uma transformação. E em 1 Epístola de João, no capítulo 1, verso 9, ele falando: se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o segredo é se nós confessarmos. O profeta que ele fez: estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. O profeta, ele reconhece e ele confessa os seus pecados. É neste momento que quando ele tem um encontro com Deus, e então o Senhor vem e toca nos teus lábios. Aleluia. E depois disso, ouvi a voz do Senhor. Quando eu olho esse versículo de número 8, na parte de ele fala: e depois disso ouvi a voz do Senhor. Eu tento entender que quando ele profetizava do capítulo 1 ao capítulo 5, o que ele profetizava era algo que era gerado de dentro dele. Era algo que ele sentia da parte de Deus para profetizar. Talvez quando eu olho esse versículo, ele ainda não teve uma experiência de ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Ele não conseguiu identificar verdadeiramente Deus falando. Porque no momento que nós estamos enfermos, nós não conseguimos, enfermos espiritualmente, nós não conseguimos identificar no meio das lutas quando Deus fala. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus muitas vezes fala de tantas maneiras para conosco que nós não conseguimos identificar a voz de Deus. E para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos se entregar. Talvez você fala: eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não estou conseguindo ouvir Deus falar. Deus está falando: você precisa se entregar. Quando nós olhamos, quando o Senhor entra no quarto de Samuel e chama Samuel, Samuel vai até Eli. Senhor, tu me chamas. O sacerdote, ele fala: não te chame, volte a se deitar. Na terceira vez ele entende que o Senhor estava falando com o menino. E o profeta fala para Samuel, o sacerdote fala para Samuel: quando você ouvir a voz novamente, você vai responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O sacerdote quis falar para Samuel: você precisa se entregar. Fala: Senhor, fala que eu estou à disposição para ouvir a tua voz. Isso está faltando em mim e você, porque quando nós temos um encontro com Deus, gera em nós uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É isso que está faltando em nós: sensibilidade. Sensibilidade para sentir, para ouvir a voz de Deus, porque todos aqueles que têm encontro com Deus, ele reconhece verdadeiramente o que ele é. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, Deus é capaz de nos transformar. E a terceira coisa, todo aquele que tem encontro com Deus gera o que? A sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Já estou finalizando. E ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me.
No momento que nós temos um encontro com Deus e gera em nós a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, nós reconhecemos neste momento o propósito de Deus para com a nossa vida. Desde o momento que você não tiver um encontro verdadeiro com Deus, de você reconhecer verdadeiramente o que você é, desde o momento que você não tem um encontro com Deus, e você deixar Deus te transformar, e através dessa transformação, e através desse encontro, vai gerar em você uma sensibilidade de você ouvir a voz de Deus. Você não vai entender o propósito que Deus tem com você na terra. Talvez nós viemos para o culto, nós ouvimos pessoas louvar, nós louvamos, pregamos, mas ainda nós não entendemos qual é o propósito de Deus para com a minha vida. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer igual o profeta Isaías. No momento da dificuldade, nós olhamos para o céu e ver o Senhor sentado no alto e sublime trono. Nessa noite o Senhor está falando: eu quero ter um encontro contigo, eu quero mudar a tua história, transformar a sua vida, mas basta você nesta noite estar sensível à minha voz. Você abrir o teu coração e você ouvir a voz do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero chamar Natália, pode estar louvando? Enquanto a Natália louva, eu vou orar neste momento. E talvez você se sente igual ao profeta Isaías, no momento do vale, no momento do deserto, e você chegou nessa noite falando: Senhor, eu preciso ter um encontro verdadeiro contigo. Eu preciso me desvaziar de tudo aquilo que me afasta da tua presença. Eu preciso me esvaziar de tudo aquilo que impede do Senhor me encher do teu Espírito. Eu preciso novamente, Senhor, voltar a ter sensibilidade para ouvir a tua voz. Neste momento você vai fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você que ouviu a voz do Senhor, você que reconhece que você precisa deste encontro e sabe que esse encontro vai mudar a tua vida, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você ouviu nesta noite e quer entregar, levante as tuas mãos nesta noite. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, para você entender o propósito de Deus para com a sua vida. Tem alguém nesta noite que não entregou sua vida para Jesus e que entrega nessa noite? Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, e você nessa noite tomou a decisão: eu quero me reconciliar, eu quero voltar novamente para a presença do Pai. Porque no deserto talvez você se sentiu sem força, talvez no deserto você se sentiu enfermo, fraco, desanimado, mas nessa noite o Senhor está trazendo saúde para você, e você quer tomar a decisão nessa noite de reconciliar novamente e voltar para a presença do Senhor. Se tiver alguém, levante as tuas mãos nessa noite. Não tem? Então eu vou estar orando por você, e a Natália vai estar louvando ao Senhor.